Boa tarde, pessoal. Me chamo Camila Beninca, sou bióloga e trabalho com análise de água para consumo humano há 13 anos. Tenho mestrado em agronomia e temos uma empresa chamada Stone Water, das garrafas que filtram a água. Então eu agradeço o convite aí para conversar com vocês um pouco sobre como melhorar a água em ambientes extremos, em ambientes longínquos, né? Em áreas remotas, em áreas onde você não encontra água potável. Quando estamos em um ambiente externo, fora da nossa casa, onde não encontramos então água tratada, água potável, devemos considerar toda a água como água contaminada. Por quê? Porque você não sabe a origem da água, você não conhece o que tem microbiologicamente nessa água apenas olhando para ela ou deduzindo ser uma água limpa por não haver cheiro, por não haver cor e por ela estar em meio à mata. Isso não significa que não tem contaminação. Então, como que a gente poderia descobrir isso? Primeiro, a gente vai entender um pouquinho sobre a água superficial e a água subterrânea. A gente vai falar um pouco sobre as formas de tratar a água em ambientes externos. E aí sim a gente vai decidir qual o melhor tratamento de água fazer naquela ocasião. Quando a gente encontra um córrego de água, uma cachoeira, um rio, uma nascente, a gente tem que ter em mente a seguinte sequência de possível não risco dessa água. Qual é o lugar onde nasce a água? A água nasce numa nascente. E essa é a única forma de água subterrânea presente na superfície. Então, possivelmente essa é a coleta de água que vocês devem fazer nos locais remotos com menor risco de contaminação. Não significa que não há risco, este é o menor dos riscos. Na sequência da nascente, ela vai formando um pequeno córrego, um pequeno rio, um córrego estreito, e na sequência vai formando córregos e riachos mais largos e por último um rio, combinando então em cachoeira ou não, em rios maiores ou não. Estes últimos são a última opção de coleta de água, porque ele já passou por diversos quilômetros na superfície terrestre, estando suscetíveis a diversos tipos de contaminação, tanto microbiológicas quanto químicas, né? Não sabemos se tem aterros industriais, diversos tipos de compostos químicos, não sabemos de produção agropecuária em torno desse córrego. Então, a chuva consegue levar muitos tipos de contaminação e muito longe em lugares que você não imagina que está contaminado. Não vai ter mais cheiro, não vai ter cor a água, ela não vai ter terra, ela não vai ter turbidez alta, mas ela vai estar contaminada com Escherichia coli, por exemplo. Porque a E. coli, ela vem de animais de sangue quente, né? Então, aves, mamíferos, répteis não têm, anfíbios não têm E. coli. Então, se tiver, por exemplo, lagartixas, sapos ali na região da água, isso não é uma fonte de contaminação alta. O que é fonte de contaminação são os animais de sangue quente, então, dessas classes. Então, se possível, coletar água de nascente e as opções sequenciais são os córregos mais estreitos possíveis, que então eles estão mais perto da nascente. Quanto mais largo, mais se afastou da nascente, mais está perto de um rio maior. Encontrei a água, o que eu vou fazer? Se eu não tenho nada para tratar essa água. Então é um risco muito alto coletar a água e consumi-la sem tratamento. Patógenos de veiculação hídrica podem matar em poucas horas. Por mais que a cólera hoje não exista mais aqui no Brasil, ela sempre tem o risco de voltar, a gente não sabe quando volta ou não, mas existem a giardia, o criptosporídeo, as amebíases, ovos e cistos e oocistos que você não enxerga, que você não tem como avaliar se tem ou não, e que vai ocasionar os episódios de diarreia aguda. Quais as opções de tratamento dessa água, então, se existirem essas opções na região? A fervura da água, a pastilha de cloro, um filtro de água. Quais as diferenças entre elas? O que mata mais patógeno, o que mata menos? A fervura da água, ela mata 100% de vírus, bactérias e protozoários da água. Então, é muito difícil algum patógeno resistir ao tratamento da fervura.
a fervura por 5 minutos a 100 graus, né? Então eu sei que é difícil ter essa opção de fazer o fogo e um recipiente para ferver a água, mas essa seria a opção que mataria 100% de patógenos. Quais são os malefícios? Se você coletou uma água ali de nascente, provavelmente não existe contaminação química, mas se você coletou água de um rio, por exemplo, pode haver sim esgoto tratado vindo daquele rio ou algum tipo de contaminação química diferente que a gente não conhece. E aí o que ocorre ali nessa fervura? Uma sopa obscura, uma bruxaria ali que a gente não sabe o que resulta, né? Porque vai ficar fervendo e vai ficar misturando tudo que tiver ali dentro. Então você não vai ser contaminado por patógenos, porém não sei o que produto químico pode ocorrer nesse tipo de reação, né? Então é uma opção boa, sim, se não existirem outras opções, eu tomaria dessa opção sempre que precisar. A outra opção então seria as pastilhas de cloro, o tratamento de cloro. Existe o cloro líquido e o cloro em pastilha. A eficiência dele é muito boa, embora a durabilidade do produto seja diferente, né? O líquido dura menos do que a pastilha de cloro sólida. E quais os benefícios e quais os malefícios, então? O benefício ela mata 100% de vírus e protozoários em forma adulta e bactérias, mas ela não mata cistos e oocistos de giardia e criptosporídeo, por exemplo. Esses sobrevivem ao cloro, tanto o cloro de pastilha quanto o cloro, hipoclorito de sódio e outros cloros utilizados no sistema de tratamento de água das nossas casas, da torneira. Esses dois protozoários nas formas resistentes, eles são também resistentes ao uso de cloro. Porém, é uma forma eficiente, sim, de tratar água em qualquer tipo de ambiente remoto. Infelizmente, essa forma precisa de 30 minutos de antecedência à sua sede, porque essa é, eu acho, uma das piores partes de esperar. Quem tá com sede, né, quer tomar água instantaneamente e não quer ficar esperando meia hora para beber água. Mas é necessário esse tempo de tratamento para matar eficientemente todas essas formas de patógenos. Confere um certo gosto à água, essa é a principal repulsa do uso do cloro na água, que tem realmente aquele gosto. E não é uma forma de filtragem. Então, o que significa isso? Com o uso do cloro, vai matar, mas não vai filtrar. Você vai beber e comer o que tiver ali dentro. Por que eu falo comer? Porque você vai comer os corpos das bactérias, dos protozoários, das algas, da matéria orgânica, dos pedacinhos de qualquer coisa que tiver nessa água. Vamos ingeri-los. Não vão fazer mal à saúde, porém você vai comê-los, é só isso. Eles já estarão mortos. O filtro de água portátil, ele é a maneira hoje mais moderna que a gente tem de filtrar a água, mais rápida, sendo então instantânea, diferentemente dos 30 minutos que precisa do cloro, não deixando então nenhum gosto na água, não confere gosto, ao contrário, retira cor, odor e sabor, diferente do cloro. E diferente da fervura, ele vai retirar, vai filtrar mesmo todos os compostos que ficarem ali após a morte. O filtro de água portátil, considero ele superior aos tratamentos de água, porém a única desvantagem é que ele não consegue matar eficientemente 100% dos vírus. Então o que acontece? Ele vai filtrar eficientemente 100% de bactérias e protozoários e alguns tipos de vírus, por isso que ele chega a 99,9%. Mas qual é o grande problema dos vírus de veiculação hídrica? É o menor dos problemas, eu digo assim. Em ambiente urbano, até pode ocorrer algum tipo desse problema. O vírus é muito facilmente morto com o cloro, né? Então, em ambientes urbanos, a gente fica protegido deles com o cloro da torneira. Em ambientes remotos, o vírus não chega lá. Ele não chega naquela água remota que está muito longe, porque ele precisa de um outro ser vivo para sobreviver. Então, ele não vai se proliferar ali através das plantas e do rio, chegando lá onde você coletou água. E se por acaso tiver alguma coisa ainda lá, ele vai estar em forma enfraquecida, praticamente inativado, e não vai ter o potencial de te causar doença. Então, o vírus é o menor das preocupações em água de ambiente externo. A maior preocupação são as bactérias e os protozoários. Estes sim encontram formas resistentes de ficar no meio ambiente. Estes sim ficam em corpos hídricos por dias, por meses, de forma ativa, por anos, que são
os cistos e os cistos de giardia cripto, que permanecem viáveis por até 1 ano em alguns córregos, em alguns corpos hídricos por aí. O filtro de água portátil se torna uma forma muito eficiente. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da garrafa da Stonewater, que são esses nossos filtros portáteis. Então, com essa experiência que eu tive de 13 anos trabalhando com água de consumo humano, com análises de água, eu entendi muito bem o que não pode ter numa água de consumo humano. E aí a gente projetou esse filtro aqui para retirar, então, o que não pode ter nessa água para consumo humano, para tornar qualquer tipo de água potável, qualquer tipo de água entre aspas. Então eu vou explicar o que ele também não filtra, né? Esse aqui é um corpo de Tritan, é um recipiente muito robusto, ele é resistente à maioria dos tipos de queda, não quebra, embora pareça bonitinha, transparente, é muito difícil de quebrar essa garrafa. A gente tem vídeos de clientes tentando quebrar isso aqui e não conseguem quebrar. E ele é um material, hoje, o mais indicado e seguro para ser utilizado em contato com alimentos, então em contato com água também. Caraca, que incrível! Por isso que eu falo, né, gente? Equipamentos resistentes, eles são úteis para quando tudo dá errado. Ter um equipamento que quebra quando você precisa dele não é uma coisa muito inteligente. Parabéns, Stonewater. Resistindo a temperaturas de menos 40 a 100 graus, sem liberar o bisfenol A e outras toxinas. Então ele é um material robusto e também sustentável e viável para uso alimentar. A garrafa conta com uma trava para levar na mochila. Eu já vou explicar um pouco mais sobre o filtro. Aqui tem um botão onde você aciona e abre a tampa, bico de silicone antimicrobiano, então aqui não, muito dificilmente vai se proliferar fungos e bactérias. Temos uma bússola do pessoal que faz trilhas e acampamentos, utilizam bastante. E a forma de lidar aqui com o bico e com a tampa é higiênica, porque a sua mão não entra em contato com o bico. E possui uma alça rígida, então a gente fez a rígida para não quebrar, não existe como quebrar essa alça aqui, né? Então, falando aqui do filtro, ele fica acoplado aqui dentro da tampa, desta forma, é só puxar. Ele tem um adaptador ali para o filtro. O que tem aqui dentro? Nessa primeira etapa do filtro, existe o carvão ativado com prata coloidal. E na segunda etapa, corresponde a 2/3 do tamanho do filtro, existe a membrana de 0,01 microns. Então é aqui que vão ficar retidas qualquer partícula maior que 0,01 micron. Aqui o carvão ativado ele é responsável por adsorção, fazendo então a adsorção de metais pesados e qualquer tipo de composto tóxico. Tanto que quando a gente leva picada de cobra, né, a gente chega no hospital, além do soro, a gente também tem a indicação de comer o carvão ativado. Ali ele vai ajudar a absorver as toxinas do sangue. A função do carvão é a mesma para a água. Ele absorve toxinas e diversos tipos de compostos. Então, como o cloro, por exemplo. Então, esse carvão ativado vai ajudar a retirar cor, odor e sabor, retirando o gosto do cloro das torneiras. Então, para quem utilizou a pastilha de cloro, por exemplo, e quer tirar o gosto, matando então 100% dos vírus, que a pastilha de cloro vai matar 100% dos vírus, podemos então passar pelo filtro para retirar o gosto conferido àquela água. Então essa é a função do carvão ativado. Esse elemento é um dos mais utilizados no mundo para filtragem de água, é altamente eficiente. A prata coloidal serve para impedir a autocontaminação aqui dentro do filtro. Então, o filtro tem 1.500 litros de validade, ele filtra 1.500 litros de água, o que dá em torno de 4 litros de água por dia. Então, não precisa só utilizar em áreas remotas ou em lugares onde você vai viajar, mas você também pode utilizar ele no dia a dia, né, para filtrar a água da torneira da sua casa. Então, a maioria dos filtros do mercado do mundo hoje, 6 meses a 1 ano, tem que trocar o cartucho, o refil interno. A membrana serve para reter as partículas pequenas. Então, por exemplo, para filtrar o barro, não é o carvão, já é a membrana. A água vai sair daqui extremamente transparente. Coleta a água e bebe ela instantaneamente. Qual a outra opção para não uso da garrafa? Utilizando então somente o filtro. O filtro a gente fez com um projeto
adaptado em garrafas PET. Então, qualquer garrafa PET de rosca padrão, até de 100 ml até 5 litros, de rosquear, e você vai filtrar a água virando ela de cabeça para baixo e apertando a garrafa. Você pode utilizar isso para distribuir água coletivamente, então para outras pessoas que não possuem esse filtro de água, não possuem garrafa, você consegue distribuir água tanto para cozinhar, né, para fazer café, quanto para distribuir água para uma equipe maior. Este canudo alongador serve para você adaptar ele somente no filtro. Quando você não quiser levar a garrafa de água junto na sua mochila, você pode levar somente o filtro e tomar água diretamente do rio. Esse canudo que vem junto, você pode substituir pelo filtro, tornando então a garrafa da Stone uma garrafa comum que não filtra água. Então, após um ano, por exemplo, eu não consegui comprar o filtro, não quero comprar por enquanto, você continua utilizando essa garrafa ad eterno, porque ela é muito resistente, né? Então, muito difícil de quebrar. Você vai poder utilizar ela sempre na ausência do filtro. Ela vem com esse canudo para você tomar outros tipos de líquidos que não serão filtrados. Essa empresa nasceu em 2019 por uma ideia de que a gente pedalava e a gente não conseguia encontrar água potável nos pedais. Foi aí que surgiu essa ideia. Como que eu não conseguia solucionar esse problema de ter água potável nos pedais? Porque quando você faz um pedal, quando você é ciclista, você não quer levar um clorinho para ficar meia hora esperando para tratar aquela água, ou muito menos ferver a água, né? Muito difícil. Então, para quem faz mountain bike e utiliza essas áreas remotas aqui sem conseguir encontrar água, eu queria achar uma solução para isso. E nasceu essa ideia voltada para os ciclistas. Então, na verdade, esse filtro de água foi desenvolvido para os ciclistas. E depois que a gente encontrou todos esses outros públicos, que na verdade são muito maiores que os ciclistas hoje. A gente tem o público dos sobrevivencialistas, que são hoje o nosso maior público. Eles que gostam muito de comprar o filtro de água para deixar nas mochilas, para deixar armazenado em casa, em situações de catástrofes. A primeira coisa que você precisa é uma água potável de forma rápida para abastecer você e sua família. Então, eles possuem esses filtros, essas garrafas armazenados nas casas deles e também nas mochilas de fuga. Para qualquer situação, água potável não vai faltar. O outro nosso maior público são pessoas que fazem atividades físicas, como trilheiros, né? Pessoas que vão acampar, diversos tipos de atividade física, escaladores, ciclistas, enfim. E o restante dos nossos públicos engloba bastante pessoas que cuidam, têm a pegada da sustentabilidade, então que eles não querem mais comprar garrafas descartáveis, né? Eles querem parar de comprar água e parar de comprar garrafas que vão contaminar o meio ambiente, que vão ficar lá 450 anos, sendo que você utilizou a garrafa em 5 minutos. Então, para isso, você vai ter uma única garrafa que vai substituir, fazendo as contas do filtro. Se o filtro filtra 1.500 litros de água, você vai deixar de comprar 3.000 garrafinhas de 500 ml, que serão descartadas em poucos minutos após o uso. Então, demorariam muito para ser degradados no meio ambiente. Essa é uma forma muito ecológica de você adaptar um produto no seu dia a dia. Ele realmente é um produto sustentável, porque ele não é nada descartável, ele não quebra facilmente, você substitui somente o enfio interno, todo esse recipiente e os acessórios são extremamente duráveis. Um abraço
para os participantes do congresso, o Wild Summit, e para o pessoal da Abimar. Até a próxima!